Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Estou um pouco rouco, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Amém? Todos acharam? Digam amém. Está escrito assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, eu quero começar a ministração dessa noite dizendo para você, irmão, irmã, a todos que estão ouvindo esta mensagem. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem antes avisar seus profetas, seus servos. Deus, Ele nos revela. Irmãos, Deus nunca vai punir alguém inocente. Deus nunca vai condenar um justo. A Bíblia diz que quando Deus decidiu destruir a terra com dilúvio, a Bíblia diz que o Senhor avisou um homem justo chamado Noé. Está lá em Gênesis capítulo 6. E a Bíblia diz que o Senhor mandou que Noé construísse uma arca. Noé passou 120 anos dizendo para o povo que aconteceria um grande dilúvio. Fato este que naquela época era impossível aos olhos humanos isto acontecer. E Noé passou então todo esse tempo, 120 anos, falando para o povo o que Deus ia fazer. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 18, e nós olhamos ali quando Deus, Ele se aparece a Abraão lá no bosque de Manre, e quando o Senhor, Ele diz: eu não posso esconder de Abraão o que vou fazer. E a Bíblia ali diz que Abraão começa uma oração intercessória. Abraão começa falando com Deus, até chegar ao número de 10 pessoas. Quando Abraão diz: Senhor, se tiver 10 pessoas, 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade. E o Senhor fala para Abraão: não, Abraão, se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Queridos, eu quero dizer para você que serve a Deus, para você que assim como Noé é justo, para você que assim como Noé acredita em Deus, você não será pego de surpresa, você não morrerá neste tsunami, porque Deus vai avisar, Deus está avisando a nós. Não há motivos para pânico, irmãos, não há motivos para viver assombrados. Queridos, quantas pessoas têm sonhado, quantos homens, quantas mulheres de Deus têm sonhado, não apenas no Brasil, mas em outros países. O primeiro sonho que eu tive, os irmãos lembram, Deus me levou no fundo do mar, e quando eu cheguei no fundo do mar, eu perguntei: como que eu consegui chegar aqui? E o homem que me acompanhava disse: você está aqui porque é o seu espírito, a sua matéria jamais conseguiria chegar até aqui. E ele disse: eu trouxe você aqui para te dizer algo. Ele disse: daqui do fundo do oceano surgirá uma onda, e esta onda abalará o planeta Terra, e só no país onde você mora morrerão mais de 45 milhões de pessoas. Irmãos, eu não estou brincando com isso. Eu não seria louco para brincar com uma coisa tão séria como esta. Eu li o versículo que diz que se o povo se arrepender, se o povo se converter, Deus, Ele livra a nação. Mas o que acontece? É que a nossa nação está corrompida, irmãos. O nosso presidente é maçom, o nosso presidente é satanista. Quantos deputados, quantos senadores não temem a Deus? Quantos deputados foram lá para o Congresso Nacional
como servos de Deus e se desviaram e amaram mais o dinheiro do que a obra do Senhor. Eu conheço, eu sei o que eu estou falando. Eu estive em uma igreja aonde um dos servos, que eu não vou dizer o nome, mas um dos servos do Senhor, que é deputado federal, não tem só um pastor que é deputado federal. Então não fique procurando entender, não fique procurando adivinhar quem foi. Mas um deputado federal estava num culto. Este culto estava lotado. Escute isso aqui. Durante a tarde eu preguei nesta igreja. Eu tive uma oportunidade de dar uma palavra nessa igreja, na cidade de Sobradinho 2, em Brasília, Distrito Federal. Aonde, à tarde, Deus me mostrava um homem que tinha tentado suicídio. E Deus mandou naquele dia eu dar o meu sapato para aquele homem. E Deus mandou eu dizer para aquele homem que o Espírito Santo queria alcançar a vida dele naquele dia. E o que me chamou a atenção é que à noite, esse pastor, esse deputado federal, ele foi pregar nesta igreja, irmãos. A igreja estava lotada, muita gente. Esse homem só falava de dinheiro. Esse homem só falava de oferta. Quando foi no final do culto, ao invés de fazer o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, esse homem fez um apelo para arrecadar dinheiro. E o que me chamou a atenção é que depois do culto, escute, Deus me mandou eu falar algo para esse homem, mas ele, acredito eu, que olhando para a minha aparência e olhando para ele, ele pensou: Deus vai usar um homem desse para falar comigo? Ele não acreditou. Ele disse para mim: eu não vou fazer o que você está dizendo, porque Deus não falou comigo. Deus falou, mas ele não quis ouvir. Irmãos, e quando foi no final do culto, eu não tinha mais ônibus para voltar para casa. E eu disse: Senhor, e agora? Como é que eu faço para voltar? O vice-presidente desta igreja me convidou para dormir na casa dele. E à noite ele disse: irmão, eu preciso abrir o meu coração. Eu estou angustiado. Eu disse: pode falar, querido. Ele falou: o irmão não viu, mas o irmão sentiu. O irmão ouviu e o irmão sabe que tinha muita gente nessa igreja. Eu falei: eu sei que tinha. Ele falou: o cachê desse homem, nós pagamos 5 mil reais para ele, mas o cachê dele é 13 mil reais. Ele disse: a metade das ofertas que foram colhidas, ele levou a metade. Aquele homem não precisa, irmãos, cobrar um cachê tão alto. Na verdade, ele não precisa cobrar nada para pregar a palavra de Deus. Aquele homem é sustentado pela nação. Ele recebe um salário altíssimo. Ele chegou lá, irmãos, no carro. Eu acredito que ele não teve despesa de nada para chegar ali. Até o combustível do carro é pago por nós. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que a nação brasileira está assim. Os homens de Deus estão divididos entre Deus e o dinheiro. Estão divididos entre a obra de Deus e o poder político. Não é para ser assim. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, versículo de número 13, você pode marcar na sua Bíblia. O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. É o que muitos homens estão fazendo hoje. Pastores que estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, que só falam sobre prosperidade, e o Brasil é melhor que outros países que já aconteceu o tsunami. Não. O pastor Alan tem dito, eu tenho aprendido muito com ele, hoje mesmo ele repetiu que a nação brasileira é a nação mais prostituta do mundo. Uma nação onde 50% das pessoas que acessam a internet acessam sites pornográficos. Queridos, não foi à toa que Deus me trouxe nessa vigília, irmãos.
Não foi à toa que Deus preparou esse momento para eu estar aqui. Então eu quero chamar a sua atenção. Eu não sou melhor do que você. Eu até sou inferior a você. Entre todos aqui, entre todos que estão assistindo esse culto, entre todos que vão ver na internet, eu me sinto o menor de todos. Eu sou o menor de todos. Eu até preciso das suas mãos. Eu até preciso dos seus olhos para você me guiar. Eu até preciso dos seus olhos para você me desviar de algum obstáculo. Eu não sou melhor do que você, mas eu quero que você entenda que Deus usa as coisas fracas deste mundo, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele me levantou nessa nação, para alertar essa nação acerca deste grande juízo de Deus, que vai acontecer não apenas no Brasil, mas também em muitas outras nações. E nós que servimos a Deus, irmãos, não podemos ficar assustados, não podemos ficar com tanto medo, pavor, porque Deus nos livrará, irmãos. Eu uso as palavras que os 3 jovens usaram lá em Daniel 3. Eles disseram para o rei Nabucodonosor: se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus tem me mostrado em sonhos. Mas antes de eu compartilhar, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus capítulo 24, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo de número 29. Mateus capítulo 24, versículo de número 29. O próprio Jesus, Ele disse essas palavras. Ele diz: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Amados, esse versículo você pode comparar com Apocalipse. Abra aí sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. Aliás, versículos 12 e 13, desculpa. Apocalipse capítulo 8, versículos 12 e 13. Está escrito também que depois de um grande acontecimento, de um grande terremoto que acontecerá na terra, de uma grande catástrofe que acontecerá na terra, o sol ficará escuro, a lua não dará o seu brilho, e as estrelas também não brilharão. E o que estou falando, irmãos, está dentro da palavra de Deus. Não é algo inventado pelo homem, não é algo inventado, irmãos, para se aparecer. Não precisa ser teólogo, não precisa ter grandes conhecimentos, não precisa ter uma faculdade teológica para entender o que a Bíblia diz acerca desses acontecimentos. Irmãos, haverá sim um grande acontecimento, haverá um grande tsunami sim, haverá uma grande catástrofe sim. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 21, versículo de número 25. E você vai ver que o próprio Jesus disse que as nações ficarão perplexas diante do bramido do mar e das ondas. Vai acontecer. Mas nós, como servos do Senhor, não precisamos ficar atemorizados, não precisamos ficar com medo, irmãos. Sabe o que nós precisamos, queridos? É colocar os nossos joelhos no chão durante as madrugadas. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É jejuar, é buscar a face de Deus, porque quando nós fizermos isso, o Senhor nos livrará, assim como o Senhor livrou a Ló, por causa da intercessão de Abraão. E meus irmãos, eu quero dizer para você, que por causa da sua intercessão, Deus livrará a sua família, Deus livrará os seus amigos, Deus livrará você, irmãos.
Não há motivos para pânico. Não há motivos para pânico, porque isso vai acontecer, mas Deus precisa de você, Deus precisa de mim, Deus precisa de nós, para que nós possamos pregar para as pessoas que ficarão, irmãos. Diga para o seu irmão, diga meu irmão, diga meu irmão, não fique com medo. Meu irmão, Deus precisa de você, Deus te levantou para anunciar este evangelho. Deus te levantou para anunciar às pessoas que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Em Apocalipse capítulo 12, abre aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, me chamou a atenção hoje, quando eu estava meditando nesta palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo foi lançado para a terra e para o mar, com grande cólera e ira. Irmãos, o diabo, ele tem ódio dos seres humanos. Eu lembro de um sonho que eu tive, que o diabo, ele dizia assim: eu vou matar o Reginaldo, eu vou destruir ele. Irmãos, um homem chegava comigo, me colocava dentro de uma rocha, literalmente uma rocha, uma grande pedra, e dentro desta rocha havia, é como se tivesse um ar-condicionado, e eu ficava confortável dentro daquela rocha. Aquele homem pegava aquela rocha, e ele escondia a rocha no fundo do mar, e eu ouvia o diabo rosnando como se fosse um leão, varrendo a terra, me procurando para me destruir. E ele procurava e não me encontrava. Ele dizia assim: ele não está aqui na terra. Ele dizia: Jesus escondeu ele. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus esconde os seus servos, que Jesus protege os seus, e Jesus não vai te deixar abandonado. Ele vai te proteger, Ele vai te esconder, Ele vai cuidar de você, irmãos. Aleluia, aleluia. Não há motivos para pânico. Eu tenho 2 filhos, Samuel e Anquemuel, que moram em Itaituba, no estado do Pará. E eu tenho orado por eles todas as noites, ou melhor, todos os momentos. E eu peço para você, irmãos, ore pelos seus filhos, ore pela sua família, irmãos. E naquele sonho, irmãos, o diabo dizia assim: Jesus deve ter escondido ele. Ele disse: mas eu vou encontrar. O diabo é perseverante, irmãos. Ele descia no mar e me procurava, ele não conseguia me encontrar. Irmãos, quando nós estamos na dependência de Deus, Ele nos esconde da ira de Satanás, Ele nos esconde da fúria do mar, Ele nos protege das catástrofes, porque o nosso Deus é segurança, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção. Não há motivos para pânico, irmãos. Queridos, eu tive alguns sonhos, e eu considero os 3 mais importantes que eu tive. 2 o mês passado, na verdade foram 3 o mês passado. E de ontem para hoje eu tive um sonho muito interessante, irmãos. O mês passado eu sonhei que eu estava ouvindo um programa de rádio em espanhol. E de repente o locutor interrompia a programação. E ele dizia: nós precisamos dar uma notícia. E ele dizia: os governos do mundo inteiro soltaram uma nota, e a nota é a seguinte: eles não podem ocultar a seguinte informação: dentro de alguns dias, o mar destruirá cidades inteiras, milhões de pessoas morrerão. E ele dizia: você que mora nas cidades aonde tem o mar, à beira-mar, fuja dessas cidades, corra para os montes, corra para as montanhas. Irmãos, eu acordei por volta de 3 horas da manhã. Nesse dia, eu orei das 3 ao meio-dia, das 3 da manhã ao meio-dia.
E à tarde eu dormi, depois do almoço eu deitei para me descansar. E eu tive novamente 2 sonhos. Um homem aparecia para mim e dizia: o sonho que você teve na madrugada é apenas um aviso de tudo que vai acontecer. E eu esqueci de dizer para você que no sonho da madrugada, eu mudava a estação, eu mudava o rádio. E eu ouvia essa notícia em francês, eu ouvia em espanhol, eu ouvia em português de Portugal, eu ouvia em inglês, eu ouvia em outros idiomas. Irmãos, e no sonho da tarde, eu via helicópteros tentando resgatar o povo, para levar o povo para lugares seguros, mas não dava, eles não davam conta. O mar invadia tudo e destruía cidades inteiras. Irmãos queridos, nessa mesma tarde, eu sonhei que o mar, ele começava a avançar, irmãos, e um homem me colocava em cima de uma árvore no meio do mar. Na medida em que as ondas iam subindo, aquela árvore ia crescendo comigo. E o que a Bíblia diz lá em João, capítulo 15, versículos 1 e 2, confira comigo, abra sua Bíblia aí por favor. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2, o que está escrito? O próprio Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus é a árvore aonde nós estaremos seguros nessa grande catástrofe, irmãos. Não há motivos para pânico, porque você está arraigado em Cristo, você é ramo desta videira, e como ramo desta videira, você será protegido, você será livrado, você terá um livramento de Deus. Você só precisa acreditar, você só precisa se preparar, irmãos. Irmãos queridos, e eu escutava uma voz dizendo assim para mim: a árvore está com 90 metros de altura, e as ondas estão com 85 metros de altura. Irmãos, vai acontecer, eu não sei quando, mas vai acontecer. Vai acontecer, irmãos, porque a nação brasileira está corrupta, a nação brasileira se afastou de Deus. Um dia desse eu vi um senador, antes do impeachment da Dilma, eu vi um senador, um homem de Deus, que eu até admiro muito, um homem de Deus. Sabe o que eu ouvi ele fazer? Ele disse assim para Dilma: presidente Dilma, eu quero cantar para a senhora a estrofe de uma música sertaneja de uma cantora brasileira. Irmão, não se escandalize não com o que eu vou dizer. Irmãos, eu só estou reproduzindo o que eu ouvi. E sabe o que ele fez? Ele disse assim para Dilma: vai com Deus. Irmãos, um homem de Deus, que conhece a palavra de Deus, não poderia ter uma atitude como essa. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Os homens de Deus nem acreditam mais. Eu já ouvi pastores, eu ouvi um pastor dizer, no púlpito de uma igreja, no Pará, ele disse: esse negócio que as pessoas dizem que Deus fala, isso não existe mais, porque Deus só falava no passado, hoje Deus não fala mais não. Irmãos, e aonde está o Espírito Santo? Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está aqui na terra, preparando a igreja para o arrebatamento, o que impede o Espírito Santo de falar com os seus servos? Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de consagração, uma vida de santificação, o Espírito Santo, ele fala com você sim. Irmãos, eu já tenho ouvido a voz do Espírito Santo, irmão, literalmente, não apenas aqui no meu coração, mas eu já ouvi a voz do Espírito Santo. Isso é um privilégio. Dentro de 43 anos, eu ouvi 3 vezes a voz de Deus.
eu considero um privilégio enorme, irmãos. E ontem à noite, eu tive um sonho que para mim foi o mais importante de todos, o mais revelador de todos. Eu sonhei que o William Bonner, no Jornal Nacional, ele noticiava algo. Ele dizia: na direção da Terra está vindo um grande meteoro, e ele está na direção do mar. Dentro de poucos instantes, milhões de pessoas morrerão. E ele parava a notícia e começava a chorar, irmãos. Ele começava a chorar. Eu o abraçava e dizia: William Bonner, venha Jesus. Eu dizia para ele: larga o cigarro. Eu nem sei se ele é fumante, mas eu dizia para ele: larga o cigarro, larga a vida mundana e vem para Jesus. Ele me abraçava e se convertia a Cristo Jesus. Irmãos, Deus não me disse o tempo em que isso vai acontecer, mas Deus tem me dito que vai acontecer. E não apenas para mim, mas Deus tem revelado a muitas outras pessoas. Porque a vontade de Deus é que haja um arrependimento. A vontade de Deus é que haja uma busca a Ele. A vontade de Deus é que a nação brasileira, é que o planeta Terra se converta, é que as pessoas reconheçam que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 19, por favor. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo disse: caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos, deixem que seja Deus a castigar, pois diz o Senhor nas sagradas escrituras: a mim é que pertence toda a ira, eu é que darei a recompensa. Em outra tradução diz que ao Senhor pertence a vingança. Irmãos, o que atraiu a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra foi o pecado. Foi o pecado que havia naquela cidade. O que atraiu a ira de Deus no dilúvio, no tempo de Noé, foi o pecado. O que atraiu a ira de Deus em Sodoma e Gomorra foi o pecado, irmãos. E o que está atraindo a ira de Deus sobre a nação brasileira, sobre o mundo atual, é o pecado. É o pecado. O pastor Alan leu aqui no início da vigília as listas, os versículos que mostram os pecados que têm atraído a ira de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Colossenses capítulo 3, capítulo 5, é isso, pastor? Versículo 1 em diante. Queridos, no livro de Efésios, capítulo 4, o pastor Alan leu também, mas eu queria destacar um versículo importante, Efésios 4, 30, abra comigo, Efésios 4, 30, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vós fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, quantos de nós já entristecemos o Espírito Santo? Eu já fiz isso, você já fez isso. Queridos, é momento de nós nos arrependermos, é momento de nós clamarmos a Deus, é momento de nós nos aproximarmos de Deus. Amós capítulo 4 diz: prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. E eu digo para você nessa noite, você que está aqui na igreja, você que está ouvindo pela internet, prepara-te para te encontrar com Cristo, porque o arrebatamento está chegando, Jesus Cristo está voltando. Queridos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 30 ou 31, se não me engano, mas é entre esses dois versículos, Hebreus 10, 30 ou 31, que diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos entender que Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça.
E como justiça, Ele está vindo realmente com um grande juízo sobre a nação brasileira. E eu gostaria de, através desta mensagem, conclamar a todas as igrejas, porque existem, irmãos, hoje, igrejas que dizem, nós é que somos salvos. Existem denominações que dizem, nós é que vamos para o céu. Existem denominações que dizem, a denominação fulana de tal não vai para o céu, nós é quem vamos. Eu ouvi num programa de rádio, isso aqui eu ouvi há uns 10 anos atrás, em Santarém, no Pará. Uma igreja que eu não vou dizer o nome, um pastor entrevistando um demônio, e ele dizia assim, demônio, a igreja fulana de tal de quem é? E o demônio dizia, é minha. A igreja fulana de tal de quem é? Ele dizia, é minha. Quando chegou na hora da igreja dele, ele falou assim, aí a minha igreja? Aí o demônio falou, é minha também. Ele falou, cala a boca, demônio, tu é mentiroso. Irmãos, o demônio é mentiroso, Satanás é o pai da mentira. Então não se iluda, não ache que só a igreja que você congrega é a igreja salva. Imagine você fazendo uma pergunta para Abraão, dizendo assim, pai Abraão, aí no paraíso tem alguém da igreja bíblica cristã? E Abraão diz, não, aqui não tem ninguém da igreja bíblica cristã. Ué, como que não? O pastor Alan pregava mensagens, ele prega a verdadeira palavra, como que não tem alguém da igreja bíblica cristã aí com o Senhor, com Abraão no paraíso? Então eu vou perguntar mais uma, pai Abraão, tem alguém da Assembleia de Deus aí com o Senhor no paraíso? Aí Abraão diz, não, aqui não tem ninguém da Assembleia de Deus. Uai, como que não, pai Abraão? Se a Assembleia de Deus é uma igreja que tem pregado a palavra de Deus, que tem falado do teu evangelho, então eu vou perguntar mais uma igreja, tem alguém da congregação cristã aí? Aí Abraão diz, não, aqui não tem ninguém da congregação cristã. Mas como que não, pai Abraão? Eu ouço eles dizerem que só eles são os salvos, só eles são os verdadeiros servos de Deus. Aí Abraão vai dizer, aqui não tem ninguém da igreja bíblica cristã, aqui não tem ninguém da Assembleia, aqui não tem ninguém da Universal, aqui não tem ninguém da Quadrangular, aqui não tem ninguém da Adventista, porque que nós não conhecemos placa, aqui tem homens e mulheres que pertencem a Deus. Aqui só tem a igreja de Cristo, aqui só tem a noiva de Jesus. No céu não tem placa de igreja, no céu não tem placa denominacional. Não se iluda, não ache que só o lugar onde você congrega é que vai para o céu. Lá no céu não tem placa de igreja. Irmãos, mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9, por favor. Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9. A Bíblia diz neste versículo, antes desse versículo, examine os versículos, do versículo 1 ao versículo 5, por favor. Apocalipse 8, versículos 1 a 5. E me chama a atenção, porque a Bíblia diz que o anjo, ele está com o incensário nas mãos, e nesse incensário que tem dentro, as orações dos santos. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que a sua oração, ela é recolhida pelos anjos, e elas estão diante do trono de Deus, e tudo que você tem pedido em oração, tudo que você tem falado com Deus em oração, Ele trará resposta para você, meu irmão. Eu quero fazer um desafio para você hoje à noite. Ore, mas ore mesmo. A partir de hoje, coloque a oração como prioridade na sua vida. Irmãos, como eu disse aos irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou menor que todos. Irmãos, eu tenho sido barrado em algumas igrejas,
E eu acredito que por causa do preconceito também. Uai, Deus vai usar um pregador cego? Eu já ouvi um pastor falar para mim assim: irmão, você acredita que Jesus pode te curar? Falei, claro que eu acredito. Ele falou, então dá uma oferta na minha igreja que você vai ser curado. Eu falei para ele, e quem te disse que se compra milagres? Estão vendendo milagres. Isso é muito sério, irmãos. Eu já ouvi de pastores dizerem para mim que eu sou cego porque eu estou em pecado, que foi o pecado que me cegou. E eu fiquei cego com 1 ano e 8 meses de idade. Que pecado eu cometi para que ele me cegasse, irmãos? Mas eu acredito, irmãos, que Deus me levantou, assim como ele levantou aquele cego lá em João capítulo 9, versículos 1 a 4. A Bíblia diz que Jesus encontrou um cego de nascença, e os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem tampouco os seus pais, mas para que fosse manifesta a glória de Deus. E eu acredito que Jesus, que o Senhor permitiu que eu perdesse a minha visão ainda pequeno, porque o Senhor quer ser, e ele será glorificado na minha vida, assim como ele será glorificado na sua vida também. Hoje o pastor Alan falou para mim, que a primeira visão que eu vou ter, e eu tenho esse desejo, é de olhar a Cristo. Quando Jesus perguntou para aquele homem, o que queres que eu te faça? Ele, Senhor, eu quero ver. E a primeira visão dele foi o rosto de Jesus. A primeira visão dele foi o Mestre. Que privilégio, irmãos. Eu quero ter 2 visões. As primeiras visões que eu quero, uma é ver o rosto de Jesus, e a segunda é olhar e ver 100 milhões de almas rendidas aos pés de Jesus. Jesus dizendo para mim, olha aí, filho, olha as 100 milhões de almas que você ganhou, olha elas aí em pé diante do meu trono. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus? Queridos, aleluia. Ganhe almas para Jesus. Não importa, irmãos, a dificuldade. Não importa se você não tem visão. Não importa se você não tem pernas para caminhar. Não importa se você não sabe ler. Não importa, meu irmão, a tua limitação. O que importa é você ser um homem e uma mulher de Deus. O que importa é você ser boca de Deus. O que importa é você ser um ganhador de almas. É isso que importa. Obrigado, querido. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que dá um pouco de água fria, um dos pequeninos, né? Obrigado, pastor Alan. Opa. É que eu estou sem o meu óculos, irmão, não estou vendo direito. Queridos, abra então em Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. A Bíblia diz, nesses versículos, que será lançada no mar uma montanha como que de fogo. E esta montanha, que acredito eu, que acredita o pastor Alan, é um meteoro. E esse meteoro, ele destruirá a terça parte das criaturas do mar e das embarcações, correto, pastor Alan? E isso, irmãos, não somos nós que estamos inventando, é a Bíblia quem está dizendo, irmãos. E eu acredito, irmãos, que a igreja do Senhor, ela enfrentará ainda a grande tribulação, que a igreja do Senhor, ela ainda verá muitos desses acontecimentos, porque a Bíblia diz, João diz, agora eu não me recordo qual o versículo, qual o capítulo, mas João diz que ele viu uma multidão, capítulo 7 de Apocalipse, é isso, capítulo 7 de Apocalipse, João viu uma grande multidão, e essa multidão, ela tinha vindo essa multidão tinha vindo da grande tribulação, irmãos.
7,14. Obrigado, pastor Alan, que Deus te abençoe. Mais uma vez prova que você é um presente de Deus na minha vida. Queridos, nós vamos ver grandes acontecimentos ainda sim. Mas infelizmente, irmãos, muitos ainda estão adormecidos. Muitos ainda estão zombando, irmãos, zombando. No sonho que eu tive, que eu relatei, o último sonho, Deus falou para mim que era para mim postar o último vídeo, já está gravado. E Deus falou para mim assim: os zombadores sofrerão as consequências por não acreditarem nos meus avisos. Você pensa que não tem gente por aí zombando de mim? Você pensa que não tem gente zombando dos servos do Senhor que tem colocado, que tem postado as visões, os sonhos que Deus tem dado? E como tem, irmãos, e como tem gente da igreja, gente que se diz servo de Deus, gente que se diz crente, mas crente até o diabo é. Tiago disse que o diabo crê que estremece, mas ele não obedece. Então eu conclamo você a não ser crente, mas você a ser servo de Deus, seguidor de Cristo, filho de Deus, servo do Senhor. Não seja apenas crente, mas seja servo do Senhor. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11, confira aí por favor. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. A Bíblia novamente relata uma grande estrela, e essa estrela ela tem um nome, Absinto, e essa estrela ela transformará até essa parte das águas em amargosas, mas os servos do Senhor receberão o livramento de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, por favor. Atos capítulo 12, versículo 1 a 17, eu não vou ler não, mas você marca aí na sua Bíblia, e você vai ver que quando o crente ora, quando o homem de Deus, quando a igreja do Senhor ora, se coloca na presença de Deus, meu irmão, o Senhor traz livramento, o Senhor traz livramento. Pedro estava preso, e a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, a igreja estava numa vigília, e o Senhor mandou um anjo para tirar Pedro da cadeia. E eu quero dizer para você, meu irmão, que quando tudo isso acontecer, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz: o que são, pois, os anjos? São espíritos a serviço de Deus, e Deus os envia em auxílio daqueles que hão de receber a salvação. E eu tenho certeza que Deus pode dar ordem a miríades de anjos, Deus pode dar ordem a legiões de anjos para entrar nas casas dos seus servos e os pegarem pela mão e os tirarem do lugar onde haverá esta grande catástrofe. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel para cada um de nós. Deus mandará um anjo que nos livrará, irmãos. Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você orar, se você se colocar na brecha, Deus pode salvar a sua família. Diz a Bíblia no livro de Atos capítulo 16, irmãos, que Paulo e Silas estavam na cadeia. Mas o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando, eles estavam numa vigília. Enquanto você está orando, enquanto você está em vigília diante de Deus, Deus pode salvar a sua família, porque o apóstolo Paulo disse, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será livre tu e a tua casa do tsunami. Você e a tua casa receberão livramento. Basta você crer, basta você orar, basta você buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero, para encerrar a minha participação nesta vigília,
porque amanhã cedo eu estarei indo para São Paulo. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Fique de pé, por favor. E abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos. Já vou encerrar, pastor. Atos, capítulo 2. Eu quero que você leia comigo e veja o que aconteceu neste lugar. Aconteceu o grande derramamento, o dia de Pentecostes. E aonde isso aconteceu? Numa vigília. Mas esta vigília era pela manhã. E quando os irmãos estavam orando, escute, 120 membros, o Espírito Santo derramou do seu poder naquele lugar. E eu queria conclamar você nessa noite a orar comigo, para nós encerrarmos esta vigília. Fique de joelho, você que pode ficar tranquilo, pastor Ala, que eu não vou orar muito não. Pastor Ala disse que é um perigo me chamar para orar. É um perigo, irmãos. Hoje na hora do almoço, o pessoal queria que eu orasse. Eu falei, vocês têm certeza? Vocês querem que eu ore? Eles acharam melhor não, porque está todo mundo com fome. Oremos ao Senhor nessa noite. Querido Espírito Santo, Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por esta vigília, Senhor, que o Senhor nos concedeu, nos deu a graça de estarmos aqui. Queremos te agradecer pelos 40 dias que encerram amanhã, Senhor, este jejum que fizemos pela nação brasileira. Pai, eu quero te pedir nesta noite, que o Senhor possa, meu Deus, trazer, Pai, sobre a nossa nação, arrependimento, que o Senhor possa trazer sobre esta nação, Pai, frutos de arrependimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor possa, meu Deus, através desse jejum, que o Senhor possa receber o nosso sacrifício, que o Senhor possa receber o nosso clamor, a nossa oração, que o Senhor possa trazer uma resposta para nós, que o Senhor possa trazer uma resposta para a tua igreja. E nesta noite, Pai, eu quero te pedir, meu Deus, desperta-nos a cada dia, desperta-nos, Senhor, a cada momento. Desperta, Senhor, o teu povo, desperta a nação brasileira, desperta cada estado brasileiro, meu Deus, desperta cada líder, desperta cada pastor, desperta, meu Deus, cada igreja, cada ministério. Meu Pai, eu te peço nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Eu sei que em cada ministério existe um povo escolhido do Senhor, e eu te peço nesta noite, Pai, meu Deus, abençoa o irmão Léo, abençoa a irmã Sandra, abençoa, meu Deus, a cada irmão desta congregação, abençoa cada pastor desta congregação, abençoa o irmão Júlio, sua família, abençoa, meu Deus, cada irmão, cada irmã, meu Deus, que cada um de nós possamos a partir de hoje, Pai, não nos conformar com a vida que tínhamos de oração. Se orarmos 2 horas, que possamos orar mais, que possamos ter uma vida de oração diante do Senhor. Deus, eu te peço nesta noite, Pai, desperta-nos, nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para que possamos anunciar, Pai, esses acontecimentos. Meu Deus, eu sei que muitos de nós seremos escarnecidos, muitos de nós, Pai, seremos, ó Pai, as pessoas zombarão de nós, mas o importante é nós fazermos a sua vontade. Deus querido, eu quero te agradecer, eu quero te pedir, Senhor, desperta cada irmão, cada irmã que está aqui nesta vigília, nesta noite. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado, pastor Alan, mais uma vez, pastora Rosa, Felipe, Gabriel, obrigado por me hospedarem na sua casa, obrigado mesmo. Eu sou tratado como um filho na casa do pastor Alan. Obrigado a cada irmão que me deu um abraço, cada irmão que tem orado por mim, cada irmão que tem me acolhido aqui nesse lugar. Irmão Júlio, um grande presente de Deus na minha vida. A todos os irmãos, através do pastor Alan, da sua família, eu quero que todos se sintam
abraçados por mim. Quero que todos sintam a minha gratidão por vocês existirem e por fazerem parte da minha vida. Muito obrigado, que Deus abençoe e até uma nova oportunidade em nome de Jesus.